semelhança e vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Paz seja convosco, amém? Tava com muita saudade já. A gente vai, né, dar uma voltinha, vai viajar, ver os parentes, mas chega uma hora que o coração aperta, né? E glória a Deus, estamos novamente aqui com as forças renovadas. Eu tenho certeza de que Deus vai continuar operando grandes coisas na minha e na sua vida, amém? E Ele quer ministrar o meu e o seu coração com a sua palavra. Por isso eu te convido a abrir no livro de 2 Reis, no capítulo 7. Livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Coloca a mão agora no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá, para que Ele ministre essa palavra mediante aquilo que você libera na sua vida. Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus é eficaz em todos os seus desígnios e propósitos. Mas Deus nos dá a oportunidade de dizer sim ou não. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, nós recebendo a Tua palavra, nós recebemos ela com graça, com ações de graça, Senhor, porque ela é alegria, é vida para cada um de nós. E nós te damos toda a liberdade, para que tudo aquilo que nela está designado, se cumpra nas nossas vidas. Que nesse sim que nós agora te dizemos, o Teu Espírito Santo, que é o autor e o revelador dela, venha nos trazer, mediante a revelação, todo entendimento e compreensão, para que cada um dos Teus propósitos, por ela, se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. E eu digo a Ti, Espírito Santo, nessa mesma liberdade, usa a minha vida, e seja Tu a falar através de mim. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, a nossa vida ela é cheia de desafios. Ela é constantemente cheia de decisões. E cada vez que nós somos desafiados e somos impulsionados a tomar decisões, nós precisamos entender que tudo que está proposto, nós temos capacidade de vencer e de superar. Porque Deus deixou escrito para mim e para você, que Ele não nos concede prova maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que nos desafia, tudo que propõe a mim e a você decisões, de Deus já está pronto. Cabe apenas nós fazermos a nossa parte, contribuirmos com a porção de fé que Deus colocou em mim e em você, para que se concretize. Mas o fator essencial está em mim e em você. Porque da parte de Deus, tudo está pronto.
E Deus está deixando bem claro através dessa palavra, que Ele diz que não nos dá nada maior do que aquilo que nós possamos suportar, que nós temos sim condição de vencer, de superar, de passar, de conquistar. Nada é impossível ao que crê. Essa é a maior verdade de todas. Então, ao mesmo tempo, Deus está dizendo para nós que em cada desafio proposto, já tem uma solução. Basta eu decidir se eu estou disposto a enfrentar ou desistir, de tentar ou parar, de prosseguir ou ficar. Se a gente for olhar na Bíblia, Deus sempre coloca na condicional. É uma condição, porque Ele nos dá tudo de bom, mas Ele não nos obriga a nada. Nos dá a oportunidade da escolha. E se eu escolho certo, eu usufruo do melhor de Deus na minha vida. Eu colho os melhores frutos e eu como o melhor do fruto desta terra. Ah, mas pastor, como saber que decisão certa, que rumo certo, que direção certa? Está aqui, irmãos, está tudo na palavra de Deus. Ele deixa tudo aqui exposto para que mediante o meu meditar, o meu ler, eu encontre. E colocando em prática, eu conquiste aquilo que Ele já de antemão deixou pronto para mim e para você. Esse texto que a gente leu aqui, fala exatamente disso. De desafios e de decisões. Fala do poder extraordinário de Deus, mediante a decisão certa, mediante aceitar o desafio de fé. Fala de um momento em que nós encontramos a nação de Israel dentro da cidade de Samaria, dentro dos muros da cidade, com todas as portas fechadas, sitiada pelo exército assírio. Um grande exército, uma grande força militar na época. E o rei da Síria, Ben-Hadad, vem com todas essas forças militares e toma conta da cidade pelo lado de fora. Naquela época, uma das estratégias militares era, cercando a cidade, impedir que entrasse água e entrasse alimento. Ou seja, as pessoas ficavam presas do outro lado da muralha, com as portas fechadas, mas não recebiam nem comida, nem água para sobreviver. E se a gente for analisar o texto todo, se você quiser depois em casa ler 2 Reis capítulo 6 e até o final do capítulo 7, você vai entender toda essa história que está ali relatada. Mas a fim de que você pegue a essência do que Deus quer falar, nesse cerco, eles ficaram por muito tempo. E chegou um ponto que eles consumiram toda a comida da cidade e praticamente estavam já sem água. Estavam completamente sem recursos. E quando a gente fica sem recursos, a gente começa a ficar sem esperança. A gente começa a ficar preocupado. A gente começa a ficar ansioso. A gente começa a ficar com medo. A gente começa a ficar imaginando muitas e muitas coisas e vários pensamentos ficam rodando na nossa cabeça e a gente procurando soluções e geralmente as soluções estão focadas em coisas naturais, em coisas palpáveis, em coisas físicas e as expectativas que nós colocamos é nas coisas naturais. Isso faz parte do ser humano e Deus conhece essa realidade. Mas aí é que vem o desafio. Deus quer que a gente saia dessa realidade e entre no sobrenatural que Ele propõe por Cristo Jesus para mim e para você. Esse é o maior desafio de todos. A gente desapegar da visão natural, das coisas naturais, das expectativas naturais e colocar mediante a fé
a nossa vida, o nosso foco, a nossa direção, a nossa visão nas coisas sobrenaturais de Deus. E diz essa história que a situação estava tão difícil que, se você ler ali no capítulo 6, o verso 25, diz ali: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, cabeça de um jumento. Cabeça de jumento era algo extremamente impuro para a nação de Israel. O animal, o jumento, eles jamais comeriam numa situação normal. E aí, quando eu li aqui cabeça de jumento, eu fiquei pensando na extremidade do desespero que eles estavam para chegar ao ponto de comer, não a mula inteira, mas a cabeça do jumento. E aí eu fui mais longe ainda, para ver até que ponto era o desespero, que ele diz aqui que eles estavam pagando 80 ciclos de prata por essa cabeça de jumento. E aí, trazendo para os dias de hoje, essa cabecinha valeria R$ 2.238,32. Não era o jumento inteiro, era só a cabeça do jumento. Mais de R$ 2.200 eles estavam pagando. Mas o mais interessante era outra situação, que diz que eles estavam pagando 5 ciclos de prata por esterco de pomba. E aí eu fui lá no texto original, porque eu fiquei pensando, esterco de pomba, fiquei pensando se era um esterco, se era uma ração que se dava para os pombos, ou se era o excremento do pombo. E aí, buscando no original, diz lá que realmente esse esterco era estrume, traduzindo excremento de animais misturado com folhas apodrecidas, que era usado como adubo. Pastor, eles estavam comendo isso e ainda, para o absurdo da situação, eles estavam pagando R$ 139 para comer um negócio desse. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Para você entender o ponto de desespero daquelas pessoas. A que ponto elas chegaram diante da adversidade? A que ponto elas chegaram diante do problema? A que ponto de desespero elas foram tomadas diante da situação que humanamente eles não tinham como resolver? Humanamente eles não tinham como resolver. Estava ali todo o exército cercando a cidade, eles atrás do muro com as portas fechadas, esperando um dia após o outro. E cada dia que eles despertavam, a situação ia piorando, ia se agravando e a dificuldade aumentando, até o ponto dessa situação que a palavra nos relata aqui. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos sentindo assim. Por que eu digo nós? Porque quando nós estamos dentro de uma situação difícil, a gente crê que a nossa situação é a pior de todas. É a mais sem solução. A gente se sente o mais fragilizado, o mais coitadinho, o mais pobrezinho. A gente se sente o mais pequenininho da coisa. Por quê? Porque a impotência humana atinge os nossos pensamentos, a nossa imaginação, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E é isso que mais fragiliza o ser humano e leva a um medo
exacerbado a tal ponto de ficar paralisado. E o maior problema do ser humano é quando ele fica paralisado, porque aí ele não está mais disposto a reagir, não está mais disposto a se empenhar a mudar aquela situação. E aí tem muita gente que diz: mas pastor, se não tem mais o que fazer, eu vou me empenhar para fazer o quê? E aí Deus tem alguns segredos para revelar para mim e para você, dentro desse contexto aqui. Primeira coisa, quando aconteceu o cerco contra a cidade de Samaria, que colocou a nação de Israel nessa situação, eles foram perguntar para o profeta Eliseu o que eles deveriam fazer. E o profeta Eliseu deu a seguinte resposta: esperem até que Deus diga o que fazer. E aqui entra o ponto mais complicado para o ser humano: o tempo da espera. Esse tempo da espera é uma coisa complicada, uma coisa que mexe com a gente, porque a gente está sempre querendo que as coisas aconteçam com velocidade, que a situação mude o mais breve possível, que aquilo venha logo a resposta, que tenha a solução. Mas quando Deus diz espera, não é porque Ele quer que a situação fique pior do que já está, mas é porque quando Ele estabelece um tempo de espera, é um tempo para nós refletirmos o que é necessário mudarmos, tratarmos na nossa vida, para que a gente receba o que a gente precisa receber. Esse é um dos maiores pontos. Mas pastor, pensa bem, o exército cercou a cidade e eles ficaram tanto tempo cercados que chegaram ao ponto de pagar uma fortuna por uma cabeça de um jumento e ainda uma fortuna para comer esterco de pombo. Por que Deus fez tudo isso? Irmãos, olha para mim aqui, vou revelar um mistério para você, pega aí. O tempo da espera não está em Deus, está em mim e em você. Mas como assim, pastor? Irmãos, quando Deus diz que é para esperar, é porque eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. É porque alguma coisa não está certa na minha vida. É porque alguma coisa não está bem na minha vida. É porque alguma coisa está desabonando a minha vida diante de Deus, para mim não poder receber aquilo no tempo desejado do meu coração. Porque Deus diz na sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. Deus quer dar aquilo que eu desejo. Deus quer atender a expectativa de vitória, de conquista, de mudança daquela situação na minha vida. Ele quer suprir, Ele quer atender, Ele quer realizar, Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer conceder bênçãos financeiras para mim e para você. Mas quando Ele diz espera, é porque eu tenho que mudar alguma coisa. É porque eu tenho que me preparar para receber. É porque eu não estou pronto para receber. Quando o profeta Eliseu falou para o rei Jorão, Jorão era filho do rei Acabe. Quem já ouviu falar do rei Acabe aí? Tem bastante gente que não. Mas o rei Acabe, para definir ele, é o seguinte: um cara extremamente rebelde, desobediente a Deus, promíscuo, sem vergonha e vários outros adjetivos. E Jorão era filho dele, e filho dele com a rainha Jezabel. Esse cara, vou te dizer uma coisa, e ele fazia as mesmas coisas que o pai dele fazia.
Só que Deus tem promessa com a nação de Israel. Deus tem aliança com a nação de Israel. E pela aliança que Ele tem com o seu povo, e hoje Ele tem aliança comigo e com você, por Cristo Jesus. Porque Cristo liberou o sangue da nova aliança para mim e para você. E todo aquele que é marcado por este sangue tem uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, Deus não se esquece, não desampara, Deus não abre mão, Deus está sempre pronto para agir. Só que quando Ele diz espera, é porque eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que rever as minhas ações, eu tenho que rever a minha vida espiritual, eu tenho que rever como eu estou caminhando diante de Deus, e o que está barrando a minha vida, que impede Deus de agir imediatamente. Se você pegar a nação de Israel, por causa do rei Jorão, eles estavam agindo com idolatria, e a idolatria sempre separou eles de Deus. Fora outras coisas. Mas, quando Deus disse espera, Ele estava dando a oportunidade para aquela nação se arrepender, deixar de praticar os seus pecados e buscar a Deus de todo o seu coração. Porque Deus também deixou escrito aqui, irmãos, que Ele não rejeita um coração contrito e humilhado. Deus deixou escrito aqui que Ele quer ser achado por mim e por você. Deus deixou escrito aqui que Ele não nos desampara, que ainda que a nossa mãe nos abandone, Ele não nos abandona. Está tudo escrito aqui. Então, quando Ele diz que precisa de um tempo para abençoar a minha e a sua vida, não é porque Ele tem que ainda melhorar alguma coisa. Não, é porque nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida para estarmos qualificados e prontos para recebermos o que Ele tem. E irmãos, o que Deus tem para mim e para você é tremendo, é maravilhoso, é grandioso, é infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos em receber. É o extraordinário de Deus para mim e para a sua vida, porque Ele supera todas as expectativas. E diz o texto que Eliseu disse: espera até que do alto venha a resposta. E diz que num dia o rei Jorão estava num desespero tão grande que ele foi até o profeta Eliseu. Ele queria uma resposta. E aí Deus deu a resposta. Foi um dos versículos que nós lemos, quando Deus diz: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Sabe o que está dizendo aqui? Diante daquela situação de desespero completo, aonde eles estavam comprando cabeça de jumento por mais de R$2.000, e pagando por esterco de pomba mais de R$130, que na virada da noite, eles iam comprar 17 quilos de farinha por R$27, e 2 medidas de cevada pelo mesmo preço. Pastor, isso é impossível. Irmãos, Deus adora fazer o impossível. Você já imaginou quanto mantimento eles iam ter que receber de Deus na virada da noite? Tanto é que aquele capitão que foi lá para tirar satisfação de Eliseu, disse para ele: mas tu é louco? Nem que Deus abrisse um monte de janela no céu, daria para acontecer um negócio desse. E aí, irmãos, Deus está falando aqui
com dois tipos de pessoas: os que creem e os que não creem. Porque aquele capitão, quando ele ouviu isso, amanhã mesmo, ou seja, amanhã, dia seguinte, vocês vão ter tanto alimento, vão ter tanta fartura, vão ter tanta transbordância, que vocês vão comprar 17 quilos de farinha por R$27. Porque vai ter tanta comida que vai desvalorizar o preço de mercado. Não é assim que funciona, irmãos? Teve um dia que o pessoal estava postando no Facebook, fazendo campanha contra o tomate. Não é verdade? Não estavam fazendo campanha contra o tomate? O quilo do tomate chegou a custar quase R$9. Foi ou não foi? E aí o pessoal botava lá as piadinhas com os tomates, coisa e tal. Por quê? Por causa da famosa falta de mercadoria. Quanto menos mercadoria tem e mais pessoas interessadas têm em adquirir aquela mercadoria, o preço fica maior, certo? Mas de repente o tomate voltou para R$3 e alguma coisinha o quilo. Por quê? Porque a safra foi muito boa e aí tinha mais produto no mercado e menos pessoas interessadas em comprá-lo, certo? Não quer dizer que foi por causa da campanha do Facebook, né? Mas, o que acontece? O preço baixa. É a lei da procura e da oferta. Amém? E aí, aquele capitão ficou olhando para a cara de Eliseu, o profeta de Deus, e disse: mas nem que abrisse um monte de janela e Deus derramasse um monte de comida lá de cima, isso seria possível. E sabe, irmãos, tem muitas pessoas que recebem palavra de Deus e não colocam em prática na sua vida, porque acham que isso é muita loucura. Porque acham que isso é impossível. Porque acham que a coisa não dá para acontecer desse jeito. E aí eu pergunto: que fé é essa? Porque, irmãos, quando a gente não está recebendo aquilo que a gente está buscando em Deus, o problema não está em Deus. Não está nele. Pois é, pastor, eu estou há 10 anos orando pela mesma coisa. O problema está em Deus? Ou, se a gente analisar sinceramente, eu estou pedindo, mas eu estou mesmo crendo que eu vou receber? Essa é a questão, irmãos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos da mesma maneira. E Ele quer abençoar a todos da mesma maneira. Pastor, mas os outros vêm aí na frente e dão testemunho, e eu estou só aguardando e o meu nunca chega. Como é que Deus não faz acepção? Porque aí vem a outra parte. Ele faz sim acepção de atitudes. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Qual é a minha atitude de fé diante de Deus? É aquela que movimenta os céus? Ou a minha atitude de fé não movimenta nem a própria convicção do meu coração? Eu teve uma vez, fui fazer uma campanha numa igreja que me convidaram lá na cidade de Chapecó. E eu entrei dentro daquela igreja e Deus começou a mover muitas coisas, muitos milagres. E Deus começou a operar coisas tremendas. E tinha uma mulher sentada numa cadeira de roda que ficava do lado direito sempre dos cultos. Eu preguei lá 3 noites seguidas e ela sempre ficava no mesmo lugarzinho com a cadeira de rodas ali. E desde a primeira noite que eu olhei para ela, o Espírito Santo falou assim para mim: se ela quiser, eu levanto ela daquela cadeira. E o Espírito Santo ficou me incomodando.
E irmãos, olha para mim aqui. Tinha um senhor lá que era cego. E ele ficou curado. Tinha uma pessoa lá que estava com câncer. E ela ficou curada. Tinha pessoas lá que estavam com vários problemas de coluna. E ficaram curadas. De ficar saltando, pulando e glorificando a Deus. Coisa que não conseguiam fazer porque estavam travadas. Porque estavam com problema. E várias outras coisas que aconteceram. E aquela mulher sentada na cadeira de rodas estava vendo tudo isso. E as pessoas glorificavam a Deus. Aquele cego chorava que nem criança. E ele gritava dizendo, eu estou vendo, aleluia, aleluia, ele dizia. E o Espírito Santo, cada vez que eu olhava para ela, ele dizia, se ela quiser eu levanto ela. E aquilo começou a me deixar intrigado. E eu disse, como assim se ela quiser? Na última noite, Deus moveu coisas extraordinárias. E ela continuou lá na cadeirinha sentadinha. Depois que terminou o culto, veio um monte de pessoas falar comigo. Depois que todas as pessoas vieram falar comigo, veio ela bem tímida, chegou até mim. E ela olhou bem para mim e disse assim, pastor, por que eu tenho que ser curada? Eu disse, olha irmã, com todo respeito, mas essa pergunta não é para mim. Porque eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Mas eu vou lhe devolver a pergunta. A senhora quer ser curada? E ela olhou para mim e ela me disse assim, pastor, eu já mandei fazer essa cadeira aqui, que eu controlo ela tudo aqui. Eu mandei adaptar o meu carro, eu entro com a cadeira dentro do meu carro, vou para onde eu quero, viajo, faço tudo que eu preciso. Vou no supermercado, tenho um sistema no meu carro que eu abro a tampa atrás, coloco tudo dentro. Eu faço tudo sozinho, a minha casa todinha eu adaptei ela. É fácil de eu ir no banheiro, é fácil eu ir em todos os lugares. Eu olhei para ela, irmã, que bom, amém? Mas não foi essa pergunta que eu lhe fiz. A senhora me respondeu algo que eu não lhe perguntei. Eu perguntei se a senhora quer ser curada. Eu disse, mas pastor, eu não preciso. Para mim está tudo bem. Eu então, amém, irmã. Eu que não vou lhe obrigar. Pastor, a mulher é louca. Pareceu-me normal. Mas enquanto ela falava aqueles absurdos para mim, dizendo que ela tinha ajeitado toda a vida dela para viver bem, daquele jeito numa cadeira de roda, o Espírito Santo me dizia assim, é só ela dizer que sim, eu levanto ela. Irmãos, olha a minha situação. Eu estava louco para meter a mão na cabeça dela e mandar ver. Senhor, libera o poder. Mas ela não queria. E tem muitos dentro da igreja que fazem que nem esse capitão que está ali. Ah, Deus, será que ele vai conseguir fazer um negócio desse? Irmãos, a questão daquela mulher, que ela expôs tudo aquilo era só uma desculpa para a incredulidade. Essa que é a verdade. Ela tinha uma boa desculpa para a incredulidade. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, com uma boa desculpa para a nossa incredulidade. E Ele está pronto para abrir um monte de mananciais de janelas no céu e derramar de tal maneira que super transborde na nossa vida. Porque Ele é um Deus de extraordinários. Só que a palavra de Deus diz o que acontece com essas pessoas. Eliseu olhou para o capitão e disse assim, ainda que o Senhor, quando ele fez a pergunta, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta para ele, eis que tu o verás, porém disso não comerás. Os incrédulos não comem da provisão de Deus. Os incrédulos não recebem do extraordinário de Deus. Os incrédulos nunca entram no sobrenatural de Deus.
Os incrédulos nunca experimentam a nuvem da glória de Deus. Mas aquele que crê, anda sobre as águas, passa no meio do mar, pisando em terra seca, vê água sair da rocha, vê uma nuvem de glória sobre a sua vida, ouve a voz do Senhor, pede e recebe, vive de glória em glória, vive de novidade em novidade, vive como um testemunho vivo da fidelidade da palavra de Deus, porque aquele que crê, a palavra é viva e eficaz para cumprir na sua vida tudo aquilo para o qual ela foi designado. E Deus diz para mim e para você que Ele decidiu abençoar a minha e a sua vida em Cristo Jesus e com a sua transbordância. É para nós comer do melhor, é para nós usufruir do melhor, é para nós viver no melhor. Ô pastor, isso aí é utopia. Não é utopia não, pode o país inteiro ir buraco abaixo. Aqueles que creem no Senhor não dependem de governos, não dependem de economia, porque a provisão vem do Deus Todo-Poderoso, e justo nenhum há de mendigar o pão, porque é o Senhor que lhe supre. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Nosso Deus é um Deus extravagante. Ele é um Deus extravagante. Ele não faz coisas pequenas. Ele gosta de fazer coisas grandes. E quando Ele encontra alguém com fé, Ele move, Ele flui, Ele concede. Porque o próprio Jesus declarou: tudo aquilo que pedirdes crendo, hás de receber. Ele não colocou barreira nenhuma. Só a única coisa que Ele disse: se crendo pedirdes. Foi a condicional. Basta crer, porque Deus faz. Diz ali no texto, que no outro dia, isso está aqui, é no capítulo 7 de 2 Reis, no versículo 18 em diante, diz assim: assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão que responder ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Pastor, o que Deus fez, pastor? Deus sempre cumpre a sua palavra. Se você ler a história, você vai ver que depois que aquele capitão foi embora de falar com Eliseu, e disse: mas isso é absurdo, nem que Deus abrisse um monte de janela podia suceder isso. Diz que na virada da noite, o exército assírio, Deus fez eles ouvirem barulhos como de muitas tropas. E diz que o exército assírio ficou com tanto medo que saiu correndo, abandonou o acampamento, deixou cavalos, deixou as barracas, saíram a pé, desesperadamente assombrados. Correram que nem loucos. E aí diz que tinha 4 leprosos que ficavam à porta de Samaria. E um disse para o outro: escuta, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Quem sabe a gente vai ali no exército assírio e a gente vai ali. E se eles quiserem
nos conceder comida, a gente come. Se eles decidirem nos matar, nós vamos morrer igual mesmo, a gente morre. Melhor morrer com uma espada do que morrer de fome. E aí os 4 leprosos foram lá no acampamento do assírio e não acharam ninguém. Mas tinha tanta comida. E aí a pessoa, quando está com fome, eles mandaram ver. Comeram, quando encheram bem o bucho. Aí eles lembraram dos outros. Um disse para o outro: a gente comeu tanto, né? Matamos a fominha, mas tem tanta gente morrendo de fome lá, né? Acho melhor a gente ir lá avisar o rei, porque se o sol nascer e eles ficarem sabendo que a gente usufruiu de tudo e não avisou, aí eu acho que nós vamos ser castigados. Aí diz que os leprosos foram lá, chamaram o capitão da porta e disseram para ele. Levaram a notícia ao rei, encurtando a história. O rei mandou o povo sair, foram lá, colheram tanto, que se cumpriu exatamente como Deus disse. Pagaram R$27 por 17 quilos de farinha. Porque Deus, quando diz, Ele diz. E se Ele diz, está dito. Basta eu querer cumprir o desafio de fé. Porque todas as vezes que eu quiser cumprir o desafio de fé, eu vou colher a 30, a 60, a 100 por 1, porque Deus é Deus de transbordância. Eu vou usufruir da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Deus é Deus de fartura. E aí, irmãos, olha para mim aqui. Adivinha quem estava na porta na hora de abrir o portão para o povo todo correr? Estava o incrédulo. Passaram por cima do incrédulo. Ô pastor, o que o senhor quer dizer? Eu não quero dizer nada, mas a Bíblia quer dizer o seguinte: que os que andam pela fé conquistam, e os incrédulos sempre ficam para trás. Não porque Deus quer, mas porque não querem receber. Pastor, eu quero sim. Então, como está a tua fé? Essa é a questão, irmãos. Deus faz o extraordinário. Um dia, R$130 por um pouco de esterco, mais de R$2.300 pela cabeça de uma mula. No outro dia, R$27 por 17 quilos de farinha. Porque Deus faz. E a própria palavra de Deus diz: querendo Ele fazer, quem o impedirá? Quem que vai impedir Deus de abençoar a tua vida se você está na fé? Quem vai impedir Deus de te prover a vitória se você crê? Quem vai impedir Deus de mudar a situação se você tem fé suficiente para crer que Deus é poderoso para fazer exatamente o que você precisa que seja feito? Quem há de impedir? Deus quer fazer o extraordinário. Ele quer fazer o extraordinário. E, irmãos, quando a gente dá um passo de fé na direção de Deus, Ele faz a parte dele. Quero que você abra comigo lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. No verso 10, e eu não vou falar de dinheiro, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o texto fala de Deus designando Ele como Deus dos exércitos. Um Deus que peleja a minha e a sua causa. Um Deus que vem guerrear contra o meu e o seu inimigo. Um Deus que vem derrotar aquilo que está travando a nossa vida, que está cercando a nossa vida, que está nos impedindo de usufruir de coisas maiores. Ele se apresenta como Senhor dos Exércitos, e não só como Senhor dos Exércitos, para deixar bem claro que Ele luta a minha e a sua peleja, e que Ele é Deus suficiente para nos dar vitória contra todos os exércitos que se levantarem contra nós. Mas Ele também diz que Ele abre tantas e quantas janelas no céu forem necessárias, para derramar sobre a minha e a sua vida, com transbordância, todas as bênçãos e vitórias que eu e você precisamos ou necessitamos, infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus de extraordinários. Fique de pé. Feche teus olhos. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei como é que foi a tua virada de ano. Não sei como é que está o mês de janeiro. Não sei como é que estão os negócios. Não sei como é que está a empresa. Não sei como é que está a família. Mas Deus sabe. Porque Ele ministrou no meu e no seu coração. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui. Mas a palavra de Deus foi entregue para mim e para você. Assim como Eliseu entregou a palavra, Deus entregou aqui para mim e para você. Se eu tomar posse da palavra, eu vou colher o extraordinário. É isso que Deus está dizendo. Se eu receber essa palavra com fé, e diante desse desafio, eu dizer sim para Deus, eu creio. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que o meu corpo doa, ainda que haja a situação apertando, eu creio. Eu creio. Isso faz a diferença. Deus preparou essa noite para mim e para você, para os que creem, porque Ele quer fazer o extraordinário. E se você hoje, mediante esse crer, acendeu no teu coração a certeza de que Deus hoje pode mudar a história da tua vida, essa situação, esse problema, essa adversidade, essa doença, essa enfermidade, essa situação na família, no lar, no casamento, na vida do filho, na vida da filha, nos negócios, na empresa. Se você crê que esse Deus que faz o extraordinário, que tem poder para abrir as janelas sobre a tua vida e derramar tudo que for necessário e infinitamente mais, na proporção que você imagina, saia do teu lugar agora e venha buscar de Deus diante do altar, porque o altar vai ser a tua janela de provisão nessa noite. E enquanto adoramos a Deus, abra o teu coração e faça com que Deus tenha a liberdade de realizar hoje isso. Talvez Deus está te botando no tempo à espera, porque Ele está aguardando algo mudar dentro de você.
Talvez você não liberou perdão para alguém, ou não se consertou com alguém, ficou aí travado. Talvez você ficou com tanto medo, com tanta dúvida, com tantas incertezas, e isso se tornou maior do que o potencial da tua fé. E Deus está esperando você lançar isso fora. Talvez sejam outros tipos de barreiras, talvez sejam escolhas, situações que você decidiu viver e sabe que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei, mas se nós estamos no tempo de Deus, é porque Ele está tratando alguma coisa. E Deus te chamou aqui para você liberar isso, entregar isso, deixar isso, para colher o seu extraordinário. Porque quando a gente está pronto, Ele abre tantas e quantas janelas forem necessários, para que extraordinariamente transborde na minha e na sua vida o melhor da sua provisão. Abra o teu coração, te entrega para Deus, deixa Ele tratar com a tua vida, e busca com fé, porque hoje mesmo Ele vai te abençoar. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhes daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, como o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Senhor, e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhes daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, como o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor
Senhor e obedecer. Eu comerei o melhor desta terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu conhece a vida de cada um que aqui diante de Ti está nesse momento, Senhor, e que tomou esse passo de fé diante de Ti, aceitando o desafio, Pai, mediante a palavra que Tu liberaste, para tomar uma posição de fé diante de Ti, para mudar, Senhor, para fazer o que é necessário, a fim de dar toda a legalidade para que Tu possa mover. Que mediante o Teu poder em graça por Cristo Jesus, Tu vem agora, Senhor, de encontro a essa necessidade desse coração, e supra com a transbordância com a qual só Tu sabes dar, Senhor. Vem com o Teu refrigério, vem com o Teu gozo, vem com a Tua paz sobre essa vida que estava aflita. Vem agora com a provisão, com os recursos financeiros, com essa vida que estava travada financeiramente, e faz, Senhor, Ele colher o melhor do fruto desta terra. Vem, Senhor, de encontro à necessidade desse coração que estava aflito pela situação da família, do lar, da empresa, dos negócios. E não só, Senhor, tira essa aflição mediante o Teu poder, mas move a vitória necessária para que o Teu filho colhe a 30, 60 e a 100 por um, porque Tu és Deus que faz até o deserto florescer. Faz o deserto dessa vida florescer, e que Ele colha a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante que provém de Ti. Oh Deus poderoso, libera a cura, sara, Senhor, sara essa vida, sara essa enfermidade, sara dessa doença, Senhor, movendo a Tua cura poderosa. Restaura essa vida, restaura esse corpo, mediante o Teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Vivifica o abatido, em nome de Jesus, Senhor. Levanta aquele que estava caído e promove uma nova oportunidade em Cristo Jesus, para que ele usufrua da Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Move o Teu poder, Senhor. Envolve essa vida, fortalece a fé nesse coração, em nome de Jesus, Senhor. Move a vitória nessa criança, nessa filha, Senhor, em nome de Jesus. Libera essa cura nessa mãe que está clamando, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus poderoso, move, Senhor, restaura esse casamento, tira essa frieza, Senhor, que se abateu sobre essa vida, e vivifica mediante a ação, o poder, o agir e o fluir do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, renova, Pai, restaura, restitui a esse que teve dano ou prejuízo, mas como só Tu sabes fazer, Senhor, com a porção dobrada que provém de Ti. Oh Deus poderoso, move, Senhor, a vitória, move a mudança, Senhor, desse trabalho que essa vida está buscando, mas que seja um trabalho melhor, Senhor, porque Tu nunca dá menos, Tu sempre acrescenta. Que seja um trabalho que venha surpreender essa vida, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus glorioso, em nome de Jesus, supra a necessidade desse coração que tem Te buscado, Senhor, e tem dito que Tu não tem ouvido. Hoje Tu falaste, Senhor, hoje Tu falaste que essa vida tem um entendimento, e não deixe mais isso abater a sua fé, em nome de Jesus. Oh Deus, libera, Senhor, essa causa na justiça, em nome de Jesus, Pai. Provê, abençoa, e que assim seja, em nome de Jesus. A palavra de Deus é fiel.